Então, hoje é dia de Last Day, né? Dia 30 de setembro. Nosso Last Day é sobre blockchain aplicado à gestão patrimonial. Beleza. A gente já tinha começado algumas coisas, né? Então isso aqui é uma continuação do projeto que a gente tinha iniciado antes, né? Na primeira etapa foi um pouco mais de avaliação e começar uma integração, tá? Então aqui vou recapitular um pouco das decisões que a gente já tomou em relação a esse projeto. A gente está usando a blockchain da Ethereum. O login, a ideia é usar o Web3 com a MetaMask, que é uma carteira da Ethereum, usando Smart Contract, com a linguagem Solidity, baseado em NFT, usando a ideia do NFT para a gente implementar essa questão de gestão patrimonial. Tendo um front-end JavaScript, né, que a gente está chamando de Patrimonial Left, para fazer esse login com o MetaMask e essa interação com o Smart Contract. E um microserviço separado, que a gente chama de Left Panel, para a identificação das carteiras. Aqui a gente desenhou um pouquinho, né, da arquitetura que a gente tem, a gente avançou nisso aqui até o momento. Tá? Então a gente tem ali em cima, são 3 caixas, né? Um é o Patrimonial Left, que é um front-end, usando ali JavaScript, HTML, CSS. Tem a MetaMask, que é um software, que é uma extensão do Chrome. Ele roda no front-end e gerencia a carteira da Ethereum. E o painel Lefa, que é um back-end nosso que tem informação, a gente vai usar como um acessório para ter informação das carteiras. Ali, né, ali rolando para baixo aqui, dá para ver, né, a gente tem aqui uma tela de login e ela se comunica, né, primeiro faz um login com o MetaMask diz que dá tudo certo, tal, então volta para essa tela de login. E aí, nesse fluxo de login, a gente faz a busca das carteiras, pega todas as carteiras da equipe Lefa, pedindo isso para o painel Lefa, e pega essa informação de volta. A partir daí, a gente consegue comparar a carteira que está fazendo o login, se ela faz parte da equipe da Lefa, daí a gente deixa seguir, né, e avança para o dashboard. Se ela não é nenhuma das carteiras da equipe Lefa, aí a gente mostra uma mensagem dizendo que a primeira pessoa precisa cadastrar no painel Lefa. Isso foi uma ideia, né, são 2 pontos aqui. Um é ter uma facilidade para saber de quem é cada uma das carteiras, porque a carteira ela é anônima, né? Então, quando a gente tem essa informação pelo painel Lefa, que é um sistema de gestão de equipes e coisas, a gente consegue fazer uma lista e saber pelo nome, né, quem é o dono daquela carteira e quem é que está usando, quem está com a posse daquele equipamento. E o outro ponto é só pessoas que fazem parte da equipe da Lefa que vão ter acesso a esse sistema. Se ela não tiver cadastrado no painel Lefa, ela não tem acesso a isso. Aqui são alguns avanços que a gente teve hoje, tá? Mostrando um pouco da prática aqui, né? A gente criou essa espécie de agenda de endereços da MetaMask dentro do Lefa Panel. Tá? Então, cada membro da Lefa, né, ele já existe dentro do Lefa Panel e agora ele pode entrar lá e cadastrar a sua carteira do MetaMask, que é um endereço público. E aqui embaixo dá para ver, né, isso aqui é um formulário de cadastro e edição de cadastro de uma pessoa, que no caso é o exemplo do Gustavo. E tem algumas informações e uma delas é a carteira MetaMask, e aí a ideia é cadastrar aqui. E aqui embaixo a gente tem um exemplo do endpoint, que esse Lefa Panel agora ele tem, um endpoint novo, para servir isso para o patrimônio, para esse sistema novo do patrimônio, onde tem, né, a equipe, e aí vai ter uma lista de pessoas, então com o nome da pessoa e com a carteira, né, o endereço público da carteira. Com isso, o sistema do patrimônio, ele consegue correlacionar, né, o que é uma carteira com qual é o membro da equipe que está usando aquela carteira. Além disso, a gente fez, aqui mostrando um pouco da prática desse processo, tá? Que é no patrimônio no Lefa ele faz o login, né, para saber se essa carteira está cadastrada, faz uma requisição para o Lefa Panel, pega aquela informação do endpoint. Essa requisição ela volta um token também para a gente utilizar nas próximas requisições, ou seja, ele só passa essa informação de quais são as carteiras da Lefa para alguém que está usando uma carteira da Lefa. Então, essa informação ela não fica, não é qualquer um que pode acessar essa informação. Tá? E aqui embaixo a gente também mostra um pouquinho como é que busca essa informação da carteira, né? Qual é o endereço da carteira dentro do MetaMask, que é uma comunicação, né, usando a biblioteca ali de Ethereum dentro do JavaScript, para pegar esse endereço da carteira para poder fazer todos esses trâmites.
E a tela, né, ela fica aqui tem mostrando, né, rapidamente a questão do login e como é que ela fica, né? Hoje, no software ele já mostra, ele já trata isso e já mostra que aquela carteira não está cadastrada, então a pessoa não tem acesso àquilo, né? E depois a gente vai avançar para ter um tutorial melhor, né, um encaminhamento desse ponto aqui para o que ela precisa fazer a partir daqui. Beleza. Falando um pouquinho sobre o mercado do blockchain, para a gente saber como ele está sendo utilizado no mundo, né? Eu peguei dados de algumas pesquisas para a gente ter uma noção do quanto ele está sendo importante, basicamente uma nova era nas empresas mundialmente. Então, a gente pode dizer que hoje as empresas baseadas em blockchain representam 10% das startups do mundo inteiro. Só no ano passado tiveram mais de 16 bilhões de dólares em ações do blockchain desde 2012, né? Foi feita a pesquisa ano passado para ver isso. O número de startups no Brasil dedicados a soluções e serviços envolvendo criptomoedas e blockchain já chegava a 181 em 2020, e esse número vem crescendo ano após ano. E uma curiosidade é que no Brasil, aproximadamente 90% das empresas baseadas em blockchain estão concentradas nas regiões Sudeste e Sul, sendo que só o estado de São Paulo tem praticamente metade delas. Então temos alguns dados aí para vocês terem uma noção do tamanho e do crescimento rápido que tem sido dessas empresas baseadas em blockchain, tanto no Brasil quanto no mundo. Geralmente essas empresas elas são segmentadas em 5 áreas de atuação, né? Que são serviços financeiros, que é solução de pagamentos, transferência, câmbio, negociação de ativos digitais e oferta de crédito, que é quase metade delas. O que eles chamam de blockchain as a service, que oferecem como produto a criação de plataformas para terceiros. Segurança digital, com recursos para aprimorar processos regulatórios e a viabilização e segurança de contratos e outros documentos digitais. Gestão e rastreio de ativos, que é um pouco do que a gente está fazendo, com tecnologias aplicadas em localização de ativos físicos, frotas, cadeias produtivas e estoque. E ainda marketing em mídias sociais, com soluções em prestações de serviço em marketing no varejo, com foco na experiência do usuário. Então, aí tem a porcentagem das empresas também brasileiras, né, em relação a isso. Colocando um pouquinho sobre modelos de negócios, pode-se ver que, basicamente, a grande maioria das grandes empresas mundiais já estão utilizando o blockchain ou estão testando tecnologias com blockchain para serem incorporadas, se não já estão incorporadas, a serem incorporadas nos próximos anos. E, basicamente, quase qualquer empresa pode ser um público-alvo do blockchain. Se ela tiver trabalhar com proteção de dados, comércio eletrônico, transporte, integridade de dados, comércio, cadeia de suprimentos, atenção médica, praticamente todos os tipos de empresa podem sim se beneficiar utilizando o blockchain com diversas finalidades, e para isso eu trouxe alguns exemplos para vocês terem uma ideia do que a gente está aprontando por aí usando o blockchain. O Santander é um exemplo de banco, mas tem outras empresas que também já estão fazendo isso, que começou a usar o blockchain para agilizar transferências internacionais entre os clientes. Então, o processo que geralmente durava 2 dias, agora que eles conseguem fazer em 2 horas. E o cliente ainda pode ver a quantia exata de dinheiro que chegará ao destino antes de finalizar a transferência, que por valer 2 dias com toda a taxa de câmbio variando, sempre tinha um problema do que você queria receber, o que você realmente recebia. Então, ele foi um pioneiro nisso, mas já tem outras empresas que são especializadas e inclusive tem bancos como clientes que fazem o mesmo processo através do blockchain. Aqui também é o mesmo processo, só que em vez de um banco, é para questão de registros de sinistros de automóveis de fronteira. Então, tinha esse problema de serem países diferentes. Através do blockchain, eles conseguiram diminuir consideravelmente. O tempo de processamento foi reduzido para minutos, chegava a levar meses antes, e eles conseguiram diminuir os custos em 10%. E um outro exemplo também é uma relojoaria de luxo que rastreia os relógios dela no blockchain, hoje são 320 mil. Eles dão acesso ao histórico detalhado do produto, provas de autenticidade e também
permite aos próprios clientes poderem revender esses relógios, evitando fraudes e falsificações. Então, como você tem todo o processo dele, você consegue ver qualquer tipo, né, de número de proprietários que essa pessoa já teve, como é que estava o estado do relógio em cada uma desses estágios, e o histórico de reparos também, o que me lembrou bastante a questão do inventário nosso que a gente está fazendo. Então, pensando em tudo isso e levando isso como exemplos, né, o Last Day de setembro de 2022 tem como desafio continuar do mês passado, né, que no momento, agora que a gente sabe um pouquinho mais como funciona a blockchain, é aplicar essa tecnologia para elaborar nosso inventário patrimonial da Lefa. Tem algumas melhorias que pretendem ser feitas que já foram explicadas, mas no último desafio, então, a gente já conseguiu fazer uma tela de login do sistema e colocamos a funcionalidade dessa tela para comunicar com a extensão do MetaTask para usar a carteira deles para fazer o login. Para hoje, a proposta é fazer atividades de integração do Lefa Panel, que é uma ferramenta interna nossa, com esse software e a carteira dos usuários, reestilizar a tela de login e revisar as telas de baixa fidelidade de acordo com novas demandas levantadas pela equipe hoje. Bom, então fizemos aqui as telas, aqui já estão em alta fidelidade, né, do protótipo. Temos as telas de baixa também, mas elas foram feitas apenas para ter os casos de uso ali de cada tela. Então nesse começo aqui foi feita a tela de login, onde o cliente vai ter que entrar aqui com o MetaMask, que é a wallet onde vai ficar guardado todas as informações, né, os itens que ele possui, os bens da empresa e onde vão ocorrer todas as transações. Então ele vai clicar aqui, na verdade vai abrir, né, a abinha o pop-up aqui do MetaMask para ele aprovar. Após essa aprovação ele vai entrar, estando tudo ok. Caso ele não tenha sido cadastrado ainda, né, dentro do Lefa Painel, ele vai entrar aqui e vai receber o aviso de que ele não foi cadastrado no painel, que é da onde vão puxar todas as informações para criar o usuário dele dentro do patrimônio. E caso ele não tenha instalado ainda o MetaMask, ele vai ser encaminhado diretamente aqui para o link que é o do MetaMask, para ele realizar todo o cadastro. Aí ele vai entrar aqui no site do MetaMask, realizar o cadastro e poder então entrar da forma correta aqui. Ao entrar como admin, né, essa é a visão do admin, ele vai ter algumas opções. Então ele pode clicar no bem que ele quer ver aqui dentro e ele vai poder ver todas as transações que ocorreram. Nesse caso aqui o bem está em posse, né, já está em posse do Gustavo, então não tem como ele emprestar, pois não está na carteira dele, mas ele consegue ver na carteira de quem que está. Então ele clica aqui em voltar. E o admin também tem a opção de adicionar um novo item, onde ele vai colocar o nome, a descrição e a categoria desse item, além da imagem, pois como estamos trabalhando com NFT, precisa ter uma imagem ali para ser jogado de carteira em carteira, né? Então ele vai salvar e beleza, vai aparecer aqui todos os itens. Dentro do usuário, ele vai fazer o login e ele vai entrar aqui na tela dele, né? Então o usuário vai entrar e poder ver os itens que ele possui emprestado no caso da empresa. Então ele consegue ver aqui o histórico de transações dele, tudo que ele fez dentro da conta dele, independente do tipo de bem. E nos bens que ele tem em posse, ele pode clicar para devolver, ver aqui as transações, então provavelmente o último dia aqui que ele pegou o bem emprestado, clicar aqui em devolver o item. O endereço do destinatário vai ser a Lefa, não tem como ele devolver para outro funcionário. Então ele só vai clicar aqui em devolver o bem e beleza, vai sair da carteira dele e voltar para a carteira da Lefa. Bom, basicamente é esse o fluxo que fizemos nessa sprint, né? Os próximos trabalhos que a gente vai ter, que a gente já tem planejado, parte do dia de hoje foi planejar um pouco dos próximos passos, é a questão da tela de dashboard, que a gente avançou um pouco, tá? Mas ainda não está pronto. A questão de criar os itens patrimoniais via Smart Contract, então é criar o contrato inteligente, já implementar a questão dos botões, questão de criação dos formulários, né, que o pessoal das telas ali já mostrou. Ter as telas para ver todos os itens patrimoniais.
Tá? Esse seria o grupo de coisas para a gente fazer em seguida, o avanço das funcionalidades. E depois tem outras coisas ainda, que é a questão de emprestar e devolver itens e a questão de editar os metadados dos equipamentos. Tá? E é isso, pessoal. Esse é o nosso projeto. Fechou?